Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versos 9 e 10. Versos 9 e 10. Vamos lá? O texto bíblico diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor cresça, pedindo que o Senhor seja encontrado no nosso meio, mas especialmente em nós. Pedimos a manifestação do Teu Espírito nas nossas vidas, especialmente nos nossos corações. Deus, que o Teu temor, ele abunde no nosso coração, que seja grande, que o amor pelo Senhor seja grande, e especialmente, que o discernimento do Teu Espírito chegue nas nossas vidas, que a iluminação do Teu Espírito chegue nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, o Rei Eterno. Amém. Meus irmãos, nós estamos conversando com vocês sobre o Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou. Sim, você pode orar o Pai Nosso se você quiser, não é pecado. Tem gente que me pergunta se pode orar o Pai Nosso. Pode, não só pode como deve. Se existe uma oração que é correta, é a oração que Jesus nos ensinou. Só tome cuidado para como você vai fazer isso, para isso não virar uma reza, né? E aí você, quem já jogou futebol, fez algum esporte, sabe como é uma reza antes da bola, né, Rogério? O pessoal junta a mão e todo mundo reza um Pai Nosso, gritando assim: Pai Nosso que estás no céu! Aí, meu filho, não resolve nada. Mas se você quiser parar e meditar no Pai Nosso e orar com ele, não vejo problema. Inclusive, se a gente parasse e orasse o Pai Nosso no culto também, seria maravilhoso. As igrejas sempre oraram o Pai Nosso. Ele é uma oração linda e é graça de Deus. Nós temos estudado com vocês que o Pai Nosso é dividido em introdução, as petições, 3 relacionadas com a glória de Deus, 3 relacionadas conosco e mais uma conclusão. Na semana passada, nós conversamos com vocês sobre venha o teu reino e quais eram as implicações disso, do reino de Deus ser manifestado em volta de nós, mas o reino de Deus sendo também manifestado em nós. E hoje nós queremos falar desse assunto com vocês: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se tem uma coisa abstrata, difícil e para nós confusa, é a vontade de Deus. Mas por que, Rômulo? Porque acontecem algumas coisas quando a gente quer saber a vontade de Deus. Vontade, filosoficamente falando, é, de acordo com a sua volição, aquilo que vem de dentro do seu coração, e você então executa alguma coisa pelo exercício da sua vontade. Calvino, por exemplo, trabalhava a vontade como sendo um atributo da alma, algo que vem da nossa alma. O que nós ansiamos, o que nós desejamos, vem da alma. Então, é uma inclinação que nós fazemos. Você, por exemplo, almoça e tem uma vontade, ou você vê uma vitrine e tem uma vontade. Assim também a Escritura nos fala que Deus tem uma vontade. E aí, quando a gente, no século 21, fala da vontade de Deus, é uma coisa complicada. Por quê? Porque a primeira coisa que a turma fala quando vem a vontade de Deus é: estou sentindo de Deus. Menino, Deus falou o meu coração. E aí? Aí você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. E aí o que você faz? Rapaz, estou sentindo de Deus. E o mais interessante, hoje pela manhã, já tinha tempo que eu não pregava uma mensagem, tanta gente vinha conversar comigo, igual hoje. Respondi pergunta. Foi muito gostoso, foi muito legal.
Mas um casal chegou para mim e falou assim: pastor, isso que você falou hoje me ajudou, porque eu tive que trocar de emprego depois de 14 anos numa empresa. Fui procurar um pastor amigo, é um casal que está chegando na nossa comunidade. E eu tinha 2 propostas. Aí o pastor falou comigo assim: uai, aonde você sentir paz, você vai. Aí ele falou: mas eu não tinha paz, porque depois de 14 anos numa empresa, como é que eu ia sentir paz trocando de emprego? Aí eu falei: tá, e o que você fez? Ele falou: rapaz, hoje esclareceu uns negócios aqui para mim. Porque não dá para você ficar tomando decisão em cima de sentimento e achar que isso é vontade de Deus. Porque via de regra, o seu coração, segundo Jeremias capítulo 17, 1, 2, 9 e 10, é morto. E ele te trai. Então, em muitas ocasiões, você toma algum tipo de decisão sentindo de Deus, e isso não está certo. Então, cuidado com esse negócio do eu sentir de Deus. Eu já vi gente sentindo coisa de Deus aí para dar com pau e deu com burro na água. Porque a gente não discerne vontade de Deus pelo sentimento. Segundo, você vai discernir vontade de Deus e aí o que você faz? Porta aberta. Rapaz, eu vi uma porta aberta e aí tinha uma porta aberta e eu fui. Olha que coisa complicada. Porta aberta. Eu vi a porta aberta. Meus irmãos, quem disse que a porta que está aberta é uma porta de Deus? Eu já vi um monte de gente se lascar indo atrás da danada da porta aberta. Porque quem disse que a oportunidade que apareceu na sua frente é uma oportunidade de Deus? Quem é que falou isso? Sem pensar em princípios, sem pensar em valores, sem pensar no direcionamento revelado de Deus. Então, porta aberta não é sinônimo de vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. O cara vê uma porta aberta, mas sem pensar em princípio, porta aberta, sem pensar em valores. Essa não é a maneira mais sábia de se discernir a vontade de Deus. Tem uma que eu não falei com vocês de manhã, que eu esqueci. Mas essa eu lembrei depois, revisando a mensagem. Um dia desse, uma pessoa me mandou uma mensagem desesperada. Por quê? Porque estava precisando tomar uma decisão, não sabia o que fazer, queria saber a danada da vontade de Deus, e aí sabe o que resolveu fazer? O que muitos de vocês fazem, a adoleta da fé. Conhece a adoleta da fé? Não? Mas já fizeram. Sabe como é que é a adoleta da fé? Deixa eu ver o que Jesus vai falar comigo hoje. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas. Vou morrer. Ai, Jesus, hoje eu morro. Mas aí inventaram um método melhor. Tem que ser melhor de 3. Aí o cara vai. Opa, deu coisa boa. Era aí, calma aí. É de Deus, posso ir. Gente, vocês ficam uma semana comigo que vocês vão ver que pagode que é. É engraçado demais. Meus irmãos, primeiro não se lê a Bíblia desse jeito. Isso aqui é de uma infantilidade fora de série. É aí que entra uma questão em que há um monte de gente que está dentro da igreja, mas que age igual pai de santo. É um monte de candomblé gospel. A gente precisa parar com isso. A vontade de Deus não pode ser discernida abrindo a Bíblia à torta e à direita e lendo um versículo, como se Deus fosse um mago, como se Deus fosse um mágico. Ei, não. Agora, então, a grande pergunta é: como discernir a vontade de Deus, que é o que Jesus está nos ensinando a orar? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Via de regra, quando a gente age dessas maneiras que eu coloquei para vocês aqui,
buscando um sentimento, buscando uma emoção, abrindo a Bíblia ao léu, buscando uma tal de uma porta aberta, via de regra, o que é que nós estamos fazendo? A gente está buscando atalhos. Quando a gente quer discernir o que Deus quer da gente, só por emoções, só por circunstâncias, ou com esses métodos estranhos, alheios à Escritura, o que a gente está querendo é atalho. Só que a Escritura trabalha com discernimento da vontade de Deus. Significa que vontade de Deus é algo que se pondera. Vontade de Deus é algo que se raciocina. Vontade de Deus é algo que a gente pondera sobre os princípios e valores e toma uma decisão. Por isso é necessário, para que a gente conheça a vontade de Deus, conhecer onde Ele revelou a sua vontade. E é isso que eu vou conversar com vocês. Porque aqui percebam, não é só uma questão de atalho, é uma questão de falta de maturidade. Porque o que eu vou mostrar para vocês é que, embora Deus seja soberano, nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós decidimos, por tudo aquilo que nós fazemos. E a vida cristã é sobre maturidade. Por isso, vontade de Deus é algo que se discerne. Então eu chamo a teologia para me ajudar. Por isso que a teologia é boa. A teologia vai nos dar ferramentas para a gente conseguir compreender melhor o que Deus quer. Percebam vocês, quando a Bíblia fala de vontade de Deus, dê uma olhada em Efésios, no capítulo 1, o verso 11. Vamos olhar. Olha Efésios capítulo 1, verso 11. A Bíblia falando de vontade de Deus. O texto bíblico vai dizer o seguinte para nós. Vamos lá. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Paulo está dizendo que existe um plano. Esse plano tem duas palavrinhas mágicas aqui para Efésios capítulo 1, que é eleição e predestinação. E Paulo diz que nesse plano a gente vê a vontade de Deus. Olha, tem um plano. E nesse plano tem a vontade de Deus. Mas percebam que no mesmo livro, o mesmo escritor, olha o capítulo 5, olha o verso 17. O mesmo escritor vai falar de uma maneira diferente. Capítulo 5, verso 17. Olha que interessante. Portanto, capítulo 5, 17. Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O Paulo usa um termo para falar de plano eterno de Deus, e nesse plano eterno, Paulo diz que no plano eterno Deus tem uma ver na nossa vida a vontade de Deus. Porque aqui a teologia ajuda a gente. E eu queria que você, por favor, fizesse essa distinção. Eu vou fazer 4 distinções do que é vontade de Deus nas Escrituras. E queria muito que você, por favor, anotasse isso, para você não se esquecer. 2 eu já falei quando eu dei início a essa série. Meus irmãos, tem uma vontade de Deus que é decretiva. Decreto de Deus. Um de vocês até me perguntou hoje à tarde assim: pastor, decreto muda? Não. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo se reuniram na eternidade. E Pai, Filho e Espírito Santo resolveram colocar o plano de Deus em vigor. Eles criaram todas as coisas. Embora decretado, mas eles permitiram a queda. Eles decretaram a vinda de Jesus. Eles decretaram a formação de Israel.
Eles decretaram o meu nascimento e o seu. A Trindade decretou a volta de Jesus. A Trindade decretou a vida eterna. Isso é decreto de Deus. Quem é que conhece o decreto de Deus? Deus. Eu não tenho a menor ideia de quando Jesus vai voltar. Os profetas até sabiam que Jesus viria. Tinham sinais, mas não sabiam a data. Decreto. Irmãos, às vezes alguns de nós querem saber os decretos de Deus. É impossível saber o decreto de Deus. Eu não sei que dia eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Uma pessoa também me perguntou assim: eu posso mudar o dia da minha morte? Hoje foi um dia bom. Não. Você vê, o assunto é bom, né, cara? O assunto é bom. Não. E ainda, uma pessoa me citou ainda, mas e a ressurreição de Lázaro? Eu falei, pois é, no decreto de Deus estava inclusive que ele ressuscitaria e morreria depois. Assim que você entende decreto. Não dá para mudar isso. Vai acontecer. Tem coisa que vai acontecer. E o que tem que acontecer está no plano de Deus e ninguém tem acesso a isso. E ninguém sabe disso. Isso não muda. Mas tem uma outra vontade de Deus. É uma vontade de preceito. Vontade chamada preceptiva. Os preceitos de Deus. Esses a gente pode obedecer ou não. Eu posso matar. Eu posso roubar. Eu posso não guardar o dia do Senhor. Eu posso não dar dízimo. Eu posso não vir à igreja. Eu posso não me casar. Deus diz que é para casar. Mas quem não se casa está em pecado? Não. É preceito. Eu posso ter filho, eu posso não ter. Eu posso ter 1, 2, 3, 10. Eu tenho que trabalhar. Porque é preceito de Deus que os homens trabalhem. Mas eu posso não ir trabalhar amanhã. Eu posso faltar o emprego. Posso faltar o serviço. Preceito. Eu posso ser fiel, eu posso não ser fiel. Ou seja, preceito tem a vontade, tem a ver com o que Deus quer da sua criação. O que Deus quer de você? Deus quer que você seja fiel, Deus quer que você ame o próximo, Deus quer que você ame a Ele. Mas é possível quebrar isso? É, vocês quebram direto e eu também. Isso é preceito de Deus. Mas agora vem outras duas distinções que são muito importantes. Vontade revelada e vontade oculta. Vontade revelada e vontade oculta. Tem coisa que é vontade de Deus, mas eu não sei. Tem coisa que é vontade de Deus, mas simplesmente eu não sei. Eu não sei. Qual é a vontade de Deus para o Brasil em 2022? Não sei. Não sei. Eu tenho princípios. Agora, o que me ajuda a formar isso? A vontade revelada de Deus. Sua vontade oculta. A sua vontade revelada, desculpa. O que é a vontade revelada de Deus? Irmãos, a Escritura. A vontade revelada de Deus é a Escritura. É a partir da Escritura que eu vou discernir o que é que Deus quer. E aí vem aquelas velhas coisas. Normalmente, o que é que nos confunde muito? Na nossa imaturidade. A gente pega e faz a seguinte pergunta: Deus, com quem eu tenho que casar? Deus vai olhar para você e falar assim: boa pergunta. Com quem é que você tem que casar? Excelente pergunta. Bom, hein? Deus, eu tenho que ter filho ou não? Deus vai olhar e falar assim: e aí, meu filho, você tem que ter filho ou não? Senhor, para qual emprego eu vou? Deus vai olhar para você e falar: e aí, cara, para qual emprego que você vai? O que é que está por trás dessas perguntas? A gente quer atalho para não ter sabedoria na hora de tomar decisão. E depois botar a culpa no próprio Deus. Só que se for assim, gente, a gente não amadurece, a gente não cresce, não dá. Por isso eu trago para vocês hoje, diante dessas distinções do que é decreto, do que é vontade de preceito, do que é coisa que é oculta,
do que é coisa que é revelada, que é a palavra do Senhor, eu quero conversar com vocês sobre 3 dimensões da vontade de Deus que Jesus deixa muito claro aqui para nós. A primeira dimensão é a dimensão da vontade de Deus sendo feita no céu. A segunda dimensão é a vontade de Deus que será feita na terra. E a terceira dimensão é a vontade de Deus que pode ser realizada em mim e pode ser realizada em você. Ok? Então, vamos para a primeira dimensão. A vontade de Deus é realizada nos céus. Esses mesmos céus, eles são vistos sempre na Escritura como o lugar do trono de Deus, o lugar onde Deus habita. O que é o céu? É o lugar de onde Deus rege todas as coisas. Então, o que significa que a vontade de Deus é feita nos céus? Meus irmãos, a vontade de Deus é soberana. Deus é soberano. E aqui, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deixa eu começar por aqui agora. Olha só. Quando Satanás vai querer tentar fazer mal com Jó, aonde ele vai? Ele vai pedir autorização para Deus. Porque ele toma conta até do mal. Até o mal tem um limite e é freado pela vontade de Deus. E é interessante isso, porque no que dependesse de Satanás, ele arrancava a cabeça de Jó. Mas e no que depende de Deus? Ele diz, faz isso, mas não toca na vida dele não. Faz isso aqui, mas não toca na vida dele não. Meus irmãos, o mundo espiritual está na mão do Senhor. Não tem nada que foge à sua vontade. Não tem nada que pega Deus de surpresa. Você quer ver uma coisa? Na hora da queda, Deus foi pego de surpresa? Não, meus irmãos. Não. Deus não foi pego de surpresa. A grande questão é que a gente às vezes tenta botar Deus dentro de uma caixinha. Ele não foi pego de surpresa. Muito pelo contrário. Isso está contido no decreto eterno dele. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa por mim e por você. Amanhã nós não pegaremos Deus de surpresa. Esquece, gente. Agora a grande questão aqui é a seguinte. Eu acho que o que precisa ficar bem claro na nossa cabeça. O Senhor é soberano. Nada vai fugir ao seu controle. Isso precisa gerar na gente alguns movimentos, gente. Primeiro movimento que isso tem que gerar em mim e em você. Um movimento de temor profundo ao nosso coração. Senhor, quando a gente se achega perto dele, Senhor, quem é soberano aqui? O Senhor. Esse movimento de reconhecimento dessa glória de Deus. Mas tem que gerar uma outra coisa, meus irmãos, além de temor, que eu falei aqui pela manhã. Isso tem que gerar na gente louvor. Mas tem que gerar uma outra coisa, um movimento de oração. Porque olha só, quando a gente busca ao Senhor, isso aqui é o maior erro da gente. Nós nunca oramos para mudar o plano de Deus. Isso aqui é onde vocês mais são frustrados. Porque oram para mudar o plano de Deus. Ou para tentar saber o plano de Deus. E na verdade, sabe o que o Senhor está querendo? A oração é quando a gente é colocado no nosso lugar. A gente entende o nada que a gente é. A gente entende o cisco que a gente é. E quando a gente está diante dele, a gente diz assim, é a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Aí, meus irmãos, eu acho que a parte mais difícil de falar da soberania de Deus é o mal. É o problema do mal. Porque muito do que eu tenho que responder como pastor, especialmente para vocês que lá atrás foram traídos, abusados, caluniados. É assim, se Deus é soberano, por que foi permitido que isso acontecesse comigo?
Esse talvez seja o grande dilema das pessoas, o grande problema do mal. Se Deus é soberano, por que essa tragédia aconteceu? Por que eu fui molestado? E o que eu posso dizer para vocês, espero em Jesus, que isso realmente console o seu coração. A gente não tem resposta para tudo, gente. Tem coisas que nós não teremos resposta. Qual é a garantia que eu posso te dar? Se o Senhor não estivesse comigo e com você, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o mal teria sido muito pior. O Senhor refreou muito do nosso sofrimento. E o Senhor tem andado do nosso lado em todo o tempo. E o que eu posso dizer? Deus tem conduzido a minha vida e a sua a tal ponto de o maior abusado da história ter sido Jesus Cristo de Nazaré. O maior violentado da história foi o próprio Filho de Deus. O maior cara que sofreu sem ter a menor culpa foi o próprio Deus encarnado. Então o que eu posso dizer para você? Eu não tenho como mudar o seu passado e Deus também não vai mudar o seu passado, mas o que eu posso te dizer é que Ele estava junto com você, Ele está junto com você e Ele continuará junto com você. Ele não te abandonará e Ele sempre estará contigo. Mandou o Filho dele por você e vai voltar por gente como eu e você. Não dá para mudar o que passou, mas o que eu posso te dizer? O Senhor estava com você, está com você e estará com você. É isso que eu posso te dizer. Ele sabe como você vive, sabe o que você sente, conhece as suas dores. E Ele deu Cristo Jesus no seu lugar. No último dia, quando você ressuscitar dos mortos e se encontrar com Jesus, jamais haverá morte, jamais haverá dor. Meus irmãos, o Senhor não perdeu o controle da história. Ele não é responsável pelo mal, permite o mal em nossas vidas e tem refreado o efeito do pecado, o efeito do mal até aqui. A vontade de Deus é feita nos céus porque Deus é soberano. Agora tem um cara que é o N.T. Wright, da onde eu tiro esse segundo argumento. Na verdade, da onde eu tirei a interpretação desse texto. O N.T. Wright não diz só que a vontade de Deus é feita na terra, nos céus. Ele diz a vontade de Deus será feita na terra. E aqui, meus irmãos, deixa eu trabalhar com vocês algumas coisas que são muito importantes. O que eu quero dizer com a vontade de Deus vai ser feita na terra? Primeiro, compreenda a história do mundo. Compreenda a história do mundo. Isso aqui tem que estar na nossa cabeça. Irmãos, nós vivemos num mundo disfuncional por causa do pecado. Nós vivemos num mundo em que o pecado é uma realidade séria e desvirtuou a vida de todos nós. Ok? Então, lembrem-se do que nós conversamos na última semana. Venha o teu reino. O Van Groningen diz o seguinte: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando a vontade de Deus é feita a partir de Jesus Cristo, o Messias exaltado. Jesus está exaltado e neste exato momento, se você acha que o reino de Deus está estático, parado, você não sabe do que está falando. Por quê? Porque desde que Jesus se assentou no trono do universo, o nome de Jesus tem sido conhecido entre as nações. O reino de Deus tem avançado. De acordo que o reino de Deus avança, a sua vontade vai avançando de duas formas. Ele vai executando o seu plano histórico, mas Deus também vai executando a vontade dele na vida dos seus filhos e na vida dos teus servos. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, o mundo não vai ficar do jeito que ele está para sempre. A gente está vendo nos últimos tempos, isso já vai para 7, 8 anos, desde 2013 mais ou menos, a gente observa no Brasil um pânico moral, ninguém confia mais nas instituições e algumas convulsões sociais. E o discurso que eu sempre tenho ouvido das pessoas é assim: esse mundo não tem jeito. O Brasil vai de mal a pior. E eu concordo. Realmente o mundo não tem jeito. E realmente o mundo vai de mal a pior.
Percebam o movimento de Deus na história. Gente, via de regra é assim. A gente cai, aí Deus vai, levanta a gente e volta. Só que a sociedade está aqui, aí a gente cai, Deus volta, e a gente nunca consegue voltar ao padrão que a gente estava. Aí cai de novo, e vocês percebem, é por isso que vocês sempre falam assim, nossa, parece que o mundo está cada vez pior. Fato. E está mesmo. E isso não era para assustar a gente. Agora preste atenção o que essa oração está ensinando para nós. A oração é para que aqui na terra, a mesma vontade que é feita perfeitamente nos céus, seja realizada. Meus irmãos, Cristo vem. Cristo vem. Jesus Cristo volta. Essa oração é para que o reino chegue logo. Para que o reino chegue logo. E aqui de duas maneiras. E como Deus tem feito o seu juízo na história. Deus tem feito o seu juízo na história ou temporariamente ou para sempre. O que a gente está orando aqui? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito no céu. Deus refreia o mal que há na terra. Aqui a gente está orando assim. Deus refreia o mal. Eu não falei isso pela manhã, mas eu queria que vocês pensassem no seguinte. Irmãos, é violência demais em volta da gente. Irmãos, é desgraça demais em volta da gente. E não era para ser assim. Olha o que a gente estudou na semana passada. A gente é a geração mais abastada que já pisou nessa terra. A gente é a geração menos desigual que já pisou nessa terra. A gente é a geração que mais tem acesso à tecnologia, saúde. Mas a gente mata mais do que em guerra. A gente tem métodos de destruição que são terríveis. Agora mesmo a gente está num plano no Brasil, especialmente no Ocidente todo, de desconstruir toda a sociedade que os nossos antepassados nos legaram. Tudo, estão destruindo tudo. Destruindo família, destruindo tudo, identidade. Não vai sobrar nada em nome de teoria crítica e de justiça. Não vai sobrar nada. Nada. Trocando um paradigma por outro. Aí, qual deveria ser a primeira oração e a primeira coisa que os cristãos deveriam fazer? Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, avança com o seu reino. Senhor, traz um juízo temporal para nós. Senhor, intervém. A gente tinha que parar e falar assim, Senhor, vem com a sua graça no meio de nós. Ou olhar e falar assim, Senhor, volta, 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 volta logo. Seja feita a sua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Volta. Essa deveria ser a primeira postura dos cristãos. Agora tem uma terceira dimensão aqui. E a terceira dimensão, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo fazendo algumas aplicações, irmãos, a vontade de Deus pode ser feita na minha e na sua vida. Aqui eu não estou falando de decreto. Aqui eu estou falando de vontade de preceito. Aqui eu estou falando de vontade revelada. A vontade de Deus pode ser feita na nossa vida. Prestem atenção no seguinte. Dúvida. Com quem é que eu vou casar, pastor Rômulo? Quando você faz essa pergunta, o que é que você está querendo saber? Você está querendo saber alguma coisa oculta. Você está querendo saber alguma coisa que é decreto. Quando é que você vai saber disso? Eu, por exemplo, posso pegar as minhas filhas agora e trocá-las de escola. Eu não disse para elas por quê, posso fazer isso. E elas vão estudar 10 anos naquela escola. E eu não disse a elas por quê. E elas podem até ter me perguntado, mas eu não falei por quê. Mas eu as troquei de escola, por exemplo.
E aí? Elas foram beneficiadas, mas não me perguntaram, mas eu não falei o porquê. Normalmente a gente quer saber aquilo que Deus não revelou. Mas a nossa vida não depende disso. Aqui, o que eu vou conversar com vocês é sobre maturidade. Com quem eu vou casar? Primeira coisa, qual é o preceito de Deus? O que é que está revelado? Por exemplo, o menino fala assim: pastor, estou orando, tem 60 dias para saber se Deus quer que eu namore com aquela menina. Tá. Ela é crente? Não. Deus não vai atender a sua oração. Você pode até sentir de Deus, porque o primeiro princípio já foi quebrado. Percebe isso? Já está quebrado. Aí você se esconde atrás de uma falsa espiritualidade, orando, e você não vai ser atendido. Mas por que você não vai ser atendido? Pelo que o Tiago disse: você ora errado, você pede mal, então você não é atendido. Porque se você orar contra a vontade de Deus, esquece. Não vai acontecer. Deus quer que você se relacione com alguém que tenha a mesma fé que você. Ponto. Alguma dúvida? Eu estou vendo vocês com o olho grande. Qual é a dúvida? Isso é vontade de preceito. Aí adianta ficar olhando depois? Não. Adianta ficar orando? Não, começou errado. Começou errado, vai dar errado. Pastor, qual é a faculdade que eu vou fazer? Minha filha mais velha estava preocupada, está no 6º ano, estava preocupada com o Enem um dia desse. O que essa sociedade faz com as crianças? Os meninos de 5º ano, 6º ano, estão preocupados com a prova. Como se isso fosse mudar a vida de alguém. Por quê? Porque coloca-se uma pressão em cima de um jovem dizendo assim: a sua vida vai ser definida numa prova. Você que é jovem, conversa com alguém de 60, 70, que os caras vão te falar que a vida é muito mais do que a prova do Enem, tá? Eu falei com um menino na reunião do conselho assim essa semana. Cara, sabe qual é a melhor parte de entrar na faculdade? Sair dela. É a parte mais maravilhosa. Sabe quando você vai aproveitar a faculdade assim, o dia que você sair dela, você vai falar: uhul! E você sente saudade? Não. Eu tenho mais coisa da vida para fazer. É bom demais da conta. Estudar é bom, tem que estudar. Agora olha só. O cara fala bem assim: qual faculdade que eu vou fazer? Vou citar o meu exemplo. Eu falo mais do que matraca véia. Se vocês não falarem que deu a hora, vocês não vão sair daqui hoje. Eu vou começar a rodar aqui igual matraca véia, bicho. Eu começo a falar. Quando as meninas eram mais novas, e eu falava aqui assim: gente, hoje eu vou fazer uma breve reflexão. Por que você também? Pensei que era só minhas filhas. Aí eu falava assim: nossa, pai, hoje você falou que você ia fazer uma breve reflexão. Ô pai, você falou, parece que você foi batizado com agulha de vitrola, pai. Aí, meus irmãos, você quer que eu vá trabalhar no almoxarifado? Pegando caixa para cima e para baixo? Não dá. Então, qualquer coisa que não tenha contato com pessoas, eu não posso nem pensar em fazer. A mulher não dorme sozinha. Ela não dorme sozinha. Tem medo da noite. Aí ela vai casar com o cara. Qual é a profissão dele? Plantonista. É brincadeira. Depois vai ter que só quer me dar trabalho. Só quer me dar dor de cabeça. Porque vai ligar para mim depois. Pastor, minha vida está um inferno. Claro. Vai estar um inferno mesmo. O preceito está errado. Vou fazer um negócio. Vou fazer um negócio. Já orei, pedi a Deus. Aí, não tem nota fiscal. E ora para Deus abençoar. Está me lembrando, na década passada, quando descobriram um escândalo do Correio. Vocês lembram? Que descobriram o escândalo do Correio, o pessoal trocando a propina e orando no final ainda. Para Deus abençoar a propina que eles tinham ganhado. Gente, vocês têm que me ajudar. E tem que ajudar Deus a te ajudar também. Porque senão não dá. Aí a gente não amadurece. Tem que aprender a tomar decisão. A Bíblia manda você, por exemplo, ser prudente
quando você tem as suas finanças, aí você não é prudente, o que vai acontecer depois? É preceito. Lembra que eu contei para vocês? Se você não quer cair num abismo, qual é a distância mínima que você tem que andar do abismo? Cara, não é na beirada dele, tu tem que andar aqui. Ok, deixa o abismo lá, eu estou do lado de cá. Agora, se você não conhece a vontade de Deus revelada e os preceitos e princípios dela, vai continuar sentindo de Deus, vai continuar sem os princípios e valores dele, vai continuar querendo fazer a doleta da fé, a ansiedade vai tomar conta de você, porque a palavra de Deus não está dentro do coração e não vai saber tomar a decisão correta. Aí vai ser menino a vida inteira. Com criança, a gente fala de um jeito. Com adulto, a gente fala de outro jeito. Já era para a gente não ser mais menino na fé. Já era para a gente ser adulto. Deus chamou a gente para ser 100% responsável por cada escolha, por cada opinião, por cada sentimento, por cada situação e ato que a gente tem. E aí, olha só. A vontade de Deus vai ser feita na gente objetivamente. Eu quero fazer. Eu quero obedecer. Eu quero andar com Deus. Então não adianta você fazer oração que está contrária ao ensino bíblico. Bate e volta, Deus nem ouve. O Espírito Santo ajusta. E se não ajustar, a gente está ferrado. Porque, pessoal, ou a gente se debruça na palavra de Deus, a gente se debruça nela e vai saber. Exemplos que são simples. O cara não educa os filhos, o cara não caminha com os filhos, o cara não ora com os filhos. Aí depois os meninos vão e tomam um outro caminho. Aí fala assim, não sei o que eu fiz. Aí vai orar, e tem que orar. Mas não educou os meninos no caminho correto. O que tinha que fazer não fez. Irmãos, isso é vontade de preceito de Deus. O que Deus quer de vocês? O que Deus quer de mim? Então, quando a gente ora, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, tem uma dimensão que é discernir o que Deus revelou em sua palavra e tomar todas as atitudes que a gente tem que tomar, sendo responsável por todas elas. E é o que a gente vai ter que fazer. Nós não temos outra opção. E aí, olha só. É isso aqui que é ser livre. É isso que é ser livre. Liberdade, no conceito bíblico, é você fazer aquilo que você foi criado para fazer. Liberdade no conceito da Escritura é você ser e fazer aquilo que você foi criado para ser e fazer, e não o que você quer. E o que Deus quer de mim e de vocês é que a gente seja maduro, que a gente amadureça, que a gente cresça para tomar as decisões segundo a vontade revelada dEle. Aí, irmãos, aí a gente começa a caminhar na espiritualidade de Jesus. Porque Ele escolheu a cruz. Ele escolheu o sofrimento. Ele escolheu o sofrimento para dar liberdade para mim e para você. Ele escolheu se esvaziar para andar com a gente. Aquela escolha foi de Jesus. Isaías 53 deixa isso muito claro para nós. Ele veio em obediência. Ele foi obediente até o final. Ele não se desviou da lei de Deus em momento nenhum. Ele foi até o final. Irmãos, eu quero concluir chamando a sua atenção para isso. E pedindo para você, por favor, ter um tempo de oração e pedindo maturidade. Maturidade. Para a gente não andar como um menino de um lado para o outro, querendo saber a vontade de Deus.
O que é que nós temos, irmãos? Nós temos a Escritura. O que é oculto, o que é decreto, isso vai acontecer. Não tem jeito. Agora, aquilo no que tange a nossa responsabilidade, que a gente tome as posturas que são necessárias, segundo a vontade de Deus, que está revelada na palavra dele. Assim, seremos servos no Altíssimo. Que a vontade de Deus seja feita, não só na terra como no céu, mas também na nossa vida, na minha, na sua vida. Aí, eu queria deixar uma palavra para talvez você que tenha tomado decisões erradas na vida. E que tenha entrado nessa história e entrou em furadas e roubadas, porque não conseguiu discernir a vontade de Deus, a vontade revelada dele. Não conseguiu discernir princípios e valores. A Escritura diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e o Senhor endireitará as suas veredas. O Senhor vai fazer a vontade dEle. O Senhor vai transformar a gente à imagem de Jesus. Ele vai fazer isso. Meus irmãos, vamos nos submeter ao Senhor. Vamos nos submeter à vontade revelada dEle na palavra dEle.